Obrigado, doutor Ademar. E dizer que o que eles querem passar para a população em geral, é exatamente isso mesmo, é a ineficiência das nossas empresas e que nós somos um grupo de trabalhadores privilegiados da nação e que andamos, né, à margem desse processo. Eu queria agora passar a palavra ao companheiro Max, da FUNCEF Pantoja, né, da Costa, que está aqui prestigiando nosso evento e que encontrou também uma bandalheira, né, na nossa fundação e é bom que o companheiro se posicione aqui em defesa das nossas lutas, das nossas causas. Tá bom? Obrigado. Alô. Bom dia a todos. Eu agradeço a gentileza do convite e parabenizo aos organizadores pela importância que esse evento representa para a sociedade brasileira no termos de trazer ao debate uma situação que é de extrema gravidade para o país, uma vez que o que está em jogo aí é um grande negócio escondido por trás de uma falsa propaganda de um Estado com problemas financeiros que não vão ser resolvidos simplesmente com a venda das estatais. Meu nome é Max Mauram Pantoja da Costa, vocês já devem ter visto algumas referências ruins ao meu nome na mídia, aí, com embates justamente em relação ao processo de financiamento do sistema produtivo do país. Eu tive aí como representante da Fundação, na qualidade de investidora, no Conselho de Administração de algumas grandes empresas, tá? Eu quero começar dizendo que as fundações de previdência complementar nasceram basicamente de estatais na década de 70. Tá? E elas tinham como propósito se tornarem as grandes reservas de recursos a custo acessível ao capital brasileiro para o desenvolvimento do país. Era um projeto que, entre outras coisas, além de financiar projetos de investimento de capital intensivo, de longo prazo, trazia no seu arrasto outros benefícios para a sociedade, uma vez que transformaria os trabalhadores brasileiros ao longo do tempo, à medida que suas poupanças fossem sendo acumuladas e essas poupanças fossem aplicadas nas empresas nacionais para desenvolver o capitalismo nacional, transformaria os trabalhadores nos grandes donos das empresas, como ocorre hoje nas grandes economias desenvolvidas do mundo. É assim nos Estados Unidos, a economia funciona à base de sistemas de previdência, poupanças providas por meio de sistemas de previdência complementares, é assim nas grandes economias europeias. Isso nasceu na década de 70, era ainda o governo militar, e não nasceu por acaso, havia toda essa preocupação estratégica de fomentar o desenvolvimento da poupança nacional, já que não tínhamos poupança nacional para investimento de longo prazo. Seria uma nova poupança, além do FGTS, que é uma grande poupança de investimento nacional, e, ao mesmo tempo, trazia um benefício que é pouco perceptível pela maioria da sociedade. Arrefeceria a velha questão a qual o país estava mergulhado na época, que era a questão social, o conflito tido como insanável e irreconciliável entre capital e trabalho. No momento que você transforma o trabalhador no dono da empresa, e é assim que acontece, por exemplo, com a GM pertence a grandes fundos de previdência complementar, e não é só a GM, grandes companhias do mundo todo são controladas por grandes fundos de previdência complementar, haveria uma relação mais civilizada nesse contexto capital-trabalho. E a susceptibilidade de ideologias radicais, que eram muito comuns na época do extremo da polarização da Guerra Fria, simultaneamente estava sendo tratada também, paralelamente. Então era um sistema que só trazia benefício a longo prazo, era para ter sido desenvolvido, e hoje era para termos estatais fortes, grandes, como existe em grandes países, os grandes países europeus
principalmente no norte da Europa, o petróleo, por exemplo, é controlado por estatais, tá? Grandes companhias estratégicas são controladas por estatais, a França também é assim. No entanto, o que nós vemos no nosso país é uma propaganda enganosa, uma propaganda de turvar a percepção, de uma forma geral, da população, e estamos entregando o nosso futuro, estamos entregando a defesa dos interesses estratégicos nacionais de desenvolver um capitalismo nacional, baseado na economia dos trabalhadores, a interesses não nacionais, sob esse disfarce de privatização, que de privatização não tem nada. Tá? O que nós estamos vendo aí é um grande processo de transferência do controle das empresas nacionais para capitalismo não nacional, que tem como consequência imediata uma remessa gigantesca de fluxo de dividendos, lucros para países ricos, e que vai drenar a energia e a necessidade de reinvestimento e de novos investimentos da nossa economia. A posição que eu ocupo na Fundação de Previdência dos Empregados da Caixa Econômica Federal, que é o terceiro maior fundo de pensão do país, um dos maiores do mundo, é na área de controladoria, que cuida tanto de avaliação de novos projetos de investimento, então a gente avalia risco, como a gente cuida dos desinvestimentos, dos investimentos que a gente fez no passado. Então ali eu tenho uma posição privilegiada de compreender o histórico desse processo, como ele aconteceu, como ele está acontecendo, o que nos espera no futuro em relação ao que está sendo divulgado de propaganda. Então, o que é que nós temos? Nós temos a destruição de um modelo de desenvolvimento para produzir lucros imediatos. Primeiro, grupos de gestores de investimentos que não estão nem aí para o futuro do país, eles estão com o olho no curto prazo, no lucro e nas comissões que eles vão receber na estruturação de projetos de entrega de empresas nacionais para grupos estrangeiros. Segundo, a entrega de estatais nesse famigerado projeto aí, mal disfarçado de privatização, que de privatização já diz que não tem nada, do controle de estatais para grupos que se apropriaram do processo político nacional, principalmente se infiltraram em partidos, e que hoje apregou a privatização, quando, no fundo, o que está por trás é a apropriação por parte desses grupos dessas estatais. Nós tivemos um caso recente que passou não vi nada ainda. Bastante desapercebido, muita gente não reagiu, não se deu conta, que foi aquilo que a mídia chamou de reestruturação da Vale, e que o presidente da Vale, que segundo a conversa com o Joesley Batista e o senador pego aí em conversas vadias com o Joesley Batista, onde ali revela-se que o presidente Temer tinha dado carta branca para esse senador negociar a indicação do novo presidente da Vale num processo de reestruturação, onde os grandes fundos de pensão que usaram suas poupanças, as poupanças que agora são necessárias para pagar benefícios, pagar aposentadoria aos participantes que acumularam durante 40, 30 anos sua poupança, vendo seus investimentos serem entregues a senadores, entregue a grupos, onde por trás há políticos escondidos, sem a devida remuneração. O que nós vimos foi uma verdadeira expropriação de patrimônio alheio. Um assinte que pouca gente se deu conta, pouca gente reagiu. Eu posso até tecer mais detalhes sobre como é que foi esse processo. Foi vendido como uma reestruturação bom para o mercado, reestruturação societária, que no fundo se resume a expelir os 4 fundos de pensão, que no fundo eram os donos da Vale, porque tinham 49% do capital votante, mais um pouco de capital não votante, no momento em que um acordo de acionista que, de certa forma, reduzia o poder desses 4 fundos de pensão em benefício de um banco privado, ia vencer, durou 20 anos, que permitia esse banco privado, mesmo não tendo a maioria no capital, nomear os diretores. Então houve um acordo que durou 20 anos, onde o banco nomeava o presidente da companhia
e os fundos, os 4 fundos, nomeavam o presidente do Conselho de Administração, na hora em que a gente ia se livrar dessa relação que reduzia o nosso poder, o acordo de acionista venceu dia 9 de maio, íamos, por exemplo, poder vender... Tem um minuto, viu, Max? Sim, obrigado. Íamos poder vender a ex-estatal Vale, que ainda continuava sendo controlada pelos fundos de pensão, com um ágio que eu estimo, provavelmente pudesse chegar a 100%, foi nos tirado com um ágio ditado, um ágio estabelecido pelo comprador para o vendedor de 10%, que no fundo foi financiado pelo próprio vendedor. Então, eu traduzo esse processo como um mega golpe contra os interesses dos participantes dos fundos de pensão. Tá? Um minuto, eu poderia ter ilustrado bastante a visão que eu tenho privilegiada lá de ver esses negócios, os investimentos enormes que as fundações fizeram nas privatizações, da cerca de, atualizados a valores presentes, seriam da ordem de bilhões, e sofreram golpes no passado também da mesma forma, foram lesados em seus direitos. Eu cito aí o sistema ferroviário, cito o sistema telefônico, onde fomos os grandes investidores, poderíamos ter transformado essas companhias em empresas controladas por trabalhadores, hoje são controladas por grupos estrangeiros, drenando recursos da população brasileira de uma forma geral. Tá? Então eu parabenizo mais uma vez esse trabalho e conclamamos a todos para unirmos nesse ato de defesa, porque isso não passa de uma grande farsa, não passa de uma grande lesão ao Estado brasileiro. Muito obrigado. Deputada, como a gente sabe do seu compromisso, eu particularmente sei que sua agenda é complicada, eu até pediria licença aqui aos companheiros para que a deputada fizesse logo uso da palavra. Bom, eu agradeço. E nós estamos no meio da discussão na Comissão de Trabalho agora, porque esse é um dia que funcionam as comissões, que é para a convocação do ministro Moreira Franco. O ministro Moreira Franco iria participar de uma audiência sobre a Infraero, onde esteve presente o ministro dos Transportes, e o ministro Moreira Franco iria também participar e não foi, solenemente ignorou o parlamento brasileiro. Era um pedido originário de convocação, foi transformado em convite com o compromisso de que os ministros ali estariam. E o ministro Moreira Franco não foi. Então, nós estamos reapresentando o requerimento de convocação, porque, como convite, ele declinou e não foi se justificar para o país, o que está acontecendo. E neste exato momento em que esteve lá para falar sobre a Infraero, porque tem várias formas de você destruir o patrimônio público. Tem muitas formas. Nós estamos vivenciando um processo, por exemplo, na Petrobras, que a Petrobras está sendo vendida aos pedaços. Aos pedaços. Quando nós abrimos mão, ou o parlamento aprovou que nós não teríamos a obrigatoriedade da participação da Petrobras na exploração do pré-sal, considerando que nós temos a maior tecnologia de prospecção do petróleo em águas profundas do mundo, é a Petrobras que tem. Quando se destruiu o conteúdo nacional, porque foi destruído o conteúdo nacional na Petrobras, e se vendeu, por exemplo, o Poço de Lapa, com o preço de um barril de petróleo equivalente ao preço de uma água mineral, ou de Carcará, equivalente ao preço de uma garrafa de refrigerante, ou o complexo petroquímico de Sauípe, que foi vendido por 1/3 do valor pelo qual ele foi avaliado. Nós estamos vendendo a Petrobras aos pedaços. Mas não é só isso. Nós estamos vencendo um processo na Infraero, que é uma empresa pública, e a Infraero, num processo de concessões, primeiro que ela entra nas concessões com 49% das ações e com um compromisso de 49% de todos os investimentos. Só que quem determina o investimento e o preço e precifica os investimentos é a concessionária. Então, nesse sentido, há denúncias do Tribunal de Contas que nós temos o superfaturamento dos investimentos.
Se o investimento custa de fato 100, mas a concessionária diz que custa 200 e cabe à Infraero a metade dos investimentos, nós vamos ter a Infraero, de fato, bancando o conjunto dos investimentos. Por outro lado, ela não recebe os dividendos, não tem recebido os dividendos. E quando nós temos grande parte dos aeroportos que são lucrativos, porque há um subsídio cruzado, como há também no sistema Eletrobras, você tem uns aeroportos que dão lucro, que sustentam aeroportos que não dão lucros, mas que são importantes para que nós possamos integrar esse país continental, que tem um mercado interno pujante para a passagem aérea e, ao mesmo tempo, o Brasil é ponte entre uma série de países da América para os Estados Unidos e também para a Europa. Então, portanto, é um mercado extremamente promissor. Mas quando você obriga a colocar sob concessão e leilão aeroportos como o de Congonhas, por exemplo, e outros que estão sobre a gestão da Infraero, que tem, me parece, 57 aeroportos, só que poucos aeroportos representam por volta de 30% do retorno financeiro que ela tem. Se ela tem que entregar esses aeroportos, ela não tem como sobreviver. Então, pense, o governo terá que injetar na Infraero, se ela perder os aeroportos lucrativos, por volta de 1 bilhão, me parece. Eu não tenho certeza, mas por volta de 1 bilhão. O governo não fará isso. O governo não fará isso. E vai vender a Infraero, ou seja, ela está sendo corroída por dentro. Há um processo de enfraquecimento. Isso nós estamos vivenciando nos bancos também. Quando nós temos fechamento de agência do BNB, veja, só o Estado de São Paulo, ele tem mais agências bancárias do que todo o Norte e o Nordeste juntos. Porque os bancos privados não estão onde não tem retorno. E como você tem um Estado rico, ele concentra um número de agências bancárias. Quem está no Nordeste, onde ninguém vê, no Brasil invisível e profundo, é o Banco do Nordeste. Quem está no Norte, cumprindo a função de um banco público para fornecer um fundo que seja um fundo de desenvolvimento que possa ser utilizado para o desenvolvimento do país. Ou alguém aqui acha que o Banco Itaú tem algum compromisso, ou o Bradesco, ou o Santander, com o desenvolvimento do país? Tem compromisso com o lucro. E é o setor que mais lucra. E ainda que o Itaú lucre como lucra, e que tenha conquistado por prestação de serviços, onde a grande monta são as tarifas bancárias, 3 vezes o que ele gasta com o pessoal, ele foi anistiado em 25 bilhões pelo governo federal. Foi anistiado em 25 bilhões. Para dizer que é este o ajuste que está sendo feito. É o valor da Eletrobras. Eles querem conquistar, com a venda do sistema da Eletrobras, por volta de 25 a 30 bilhões. Só Belo Monte teve um investimento de por volta de 30 bilhões. Se calcula que, somado os ativos, nós temos ativos de quase 400 bilhões para serem colocados à venda por 25, 30 bilhões. Então, veja, quem está levando os serviços bancários e a possibilidade de crédito, quem tem linha de crédito, porque quem tem linha de crédito de risco e de longo prazo são os bancos públicos. São os bancos públicos que financiam para a agricultura, porque a agricultura tem fator de risco, que é a própria natureza, imponderável. E quem financia para crédito imobiliário, crédito de longo prazo, para investimento, para os investimentos em V ou em W, que você investe para depois ter retorno, são os bancos públicos. Não são os bancos privados, que têm um capital quente. E nós estamos vencendo fechamento de agências, retirada de prerrogativas dessas instituições. É como se houvesse uma adequação. E nós já vivenciamos isso. Eu sou bancária e nós já vivenciamos a adequação dos bancos para que os bancos públicos eles pudessem ser absorvidos pelo sistema privado. Mudou-se o plano de carreira, mudou-se o número de agências, tirou-se agências onde não tinha retorno financeiro. Nós tivemos a discussão dos dos fundos de pensão, a mudança dos planos dos fundos de pensão, para que nós não tivéssemos condições de serem absorvidas pelo sistema privado. O que é que nós estamos vivenciando agora com a resolução do Ministério do Planejamento acerca dos planos de saúde?
Que os planos de saúde têm que ter um limite, tem que ter plano de acordo com a idade, tem que ter plano diferenciado para aposentadoria, você tem que ter de 1 por 1, você não pode ter mais do que a contribuição da própria empresa. O que significa isso? Essa mexida nos planos de saúde, como estão sendo mexidos, ou como há a intenção do governo de mexer. É baratear os custos, é tirar um contencioso, inclusive, dessas empresas que existem, porque você vai bancar os planos de saúde para depois da vida em serviço dos trabalhadores, depois ou a partir da aposentadoria, como se isso não fosse um benefício. Isso não fosse uma variável importante a ser considerada quando as pessoas adentram nestas empresas. Eles vão tirar isso para preparar as empresas para o processo de privatização. Mas em um governo que o ministro da Saúde diz que tem que ter plano de saúde popular para que o povo não tenha que ir no SUS, então atenta contra talvez um patrimônio imaterial da humanidade, que é o SUS. O SUS é um patrimônio material. O SUS é o acesso, a integralidade, a universalidade. É isto tudo, o controle social que nós temos no SUS e que agora o próprio ministro da Saúde, que deveria preservar o SUS, desenvolve ou defende que a população adquira planos populares de saúde. É isso que nós estamos vivenciando. Nós estamos vivenciando, portanto, várias formas de ataque. Seja um ataque como o da Infraero, que vai inviabilizá-la daqui a algum tempo, seja ataques como dos bancos públicos que nós estamos vivenciando para a supremacia do sistema privado, esse que, eu repito, o Banco Itaú, que teve anistiado 25 bilhões de multas, como o próprio Refis, que o governo está discutindo. O refis do governo, ele é um refis onde o governo vai trabalhar com uma dívida somada de por volta de 220 bilhões para renegociá-las e ter à vista por volta de 7 ou 13 bilhões, na melhor hipótese. Agora já está em 7, porque tem mais concessões para o refis. Ontem foi aprovada uma medida provisória que ela renegocia as dívidas das autarquias e das fundações. E quem é que concentra essa dívida? Uma delas é o Banco Central. Grande parte da dívida está concentrada no Banco Central. E o Banco Central, que são dívidas não tributáveis, e o Banco Central multa quem? Os bancos. São os bancos que tiveram essa anistia. Grande parte está concentrada nas agências, inclusive na agência de telefonia. E quem a agência Anatel multa, se não são as operadoras de telefonia? Só de dívidas não tributárias da Oi, está no jornal no dia de hoje, que está sendo renegociada, são 11 bilhões, metade do que eles querem conquistar vendendo o sistema Eletrobras. E quando a gente fala do sistema Eletrobras, nós estamos falando de soberania. Estamos falando de soberania e segurança nacional também com a Infraero, que são os nossos céus. É venda do céu, é venda do céu. A venda do setor elétrico é venda da água, dos rios, é venda do subsolo, é venda das matas, é venda da biodiversidade. Porque as hidrelétricas são isso. É o espaço da hidrelétrica que todo será vendido provavelmente para os chineses. Provavelmente para os chineses. Porque no projeto de privatização de Fernando Henrique Cardoso, eles tiveram que se utilizar dos fundos de pensão. Eles não conseguiam investimentos. Porque não havia segurança do mercado. O mercado no Brasil, ele investe sem risco. Ele investe com suporte público. Não tem risco, não se arrisca. Não tem o caráter animal do mercado nesse Brasil. O que nós temos e que tivemos na privatização, inclusive da Vale, foram os fundos de pensão, bancando a privatização, o BNDES e os fundos de pensão, como também nas concessionárias de aeroportos. As concessionárias de aeroportos, que assumiram os aeroportos, foram financiadas pelo BNDES. E utilizaram-se do financiamento do BNDES, que seria para os investimentos, para pagar a própria outorga. E mesmo o BNDES, que é fundamental para o desenvolvimento do Brasil, eles agora, com a aprovação da TLP, eles implodem o BNDES.
Porque ele diz, mas financiam para isso. Sim, muda a política de financiamento. Muda a política de crédito. Faz uma outra política de crédito. Crédito revoluciona. O crédito, o Gram Bank, em Bangladesh, ele revolucionou a cultura da cidade, ou do país. Por quê? Porque deu crédito para as mulheres. Para que as mulheres, microcrédito para as mulheres. Para que elas tivessem autonomia. E as mulheres, quando têm autonomia, elas conseguem reverter a situação de subalternidade. Crédito muda. Política de crédito para o desenvolvimento nacional e social muda a cara de um país, muda a cultura de um país. E o que é que nós vimos com o BNDES? O BNDES tem recurso do FAT, que é um recurso barato, que não tem remuneração, que ele empresta para o desenvolvimento industrial e social. E empresta para desenvolvimento de infraestrutura, que a iniciativa privada não quer investir em infraestrutura, mas empresta para investimentos que, em um primeiro momento, têm dispêndios e vão dar retorno a posteriori, que é o investimento em W ou em V, como se fala. Mas, enfim, e o BNDES tem por volta de 400 bilhões, se não me falha a memória, que ele captou com a TJLP, por volta de 7%. E emprestou com a taxa de 7%, recurso barato. Quando você acaba com a TJLP e cria a TLP, que é o dobro, o BNDES vai ter que devolver esse recurso para o Tesouro, que ele captou a 7, com a taxa que hoje está a 13. É o spread negativo. Ele vai implodir. Você não tem um custo de captação, que é muito mais baixo, ou de aplicação, que é muito mais baixo do que o que você vai ter que devolver. Isso aconteceu com o BNDES. Nós tentamos fazer uma emenda para pelo menos não mexer nesse recurso, no recurso que já tinha saído do banco, no recurso que já estava emprestado, que nós tivéssemos a manutenção da mesma taxa. Recurso que foi emprestado, você devolve, que você pegou emprestado para emprestar e que já está no mercado, você devolve com o custo que você captou. E nós não conseguimos aprovar isso. E outras coisas que não conseguimos aprovar. Política de concessão, onde eles permitiram que os planos de investimentos possam ser bancados a partir do aumento das tarifas, inclusive dos pedágios, aumentou na queda 0,40, depois dessa medida provisória de Brasília para Goiânia, aumentou e me parece em 25% ou 30%, ou seja, porque você permitiu, eu não cumpri o plano, que era a minha contrapartida, então eu aumento o valor da tarifa para que eu possa cumprir aquele plano. Ou então eu utilizo o que eu iria pagar em multa, esse que está na medida provisória foi aprovado. Eu utilizo o que eu iria pagar em multas porque não cumpri o plano, para poder cumprir o plano. Então, portanto, a multa eu não pago. Eu apenas a utilizo para pagar o plano de investimento que eu fiz para poder ter direito à concessionária. Então, portanto, eu diria que nós estamos vencendo um processo dos mais intensos de destruição do país, do nosso patrimônio, dos mais intensos. Nós nunca vivemos isso na nossa história, nem durante o governo Fernando Henrique Cardoso, onde tivemos um profundo processo de privatização com recurso do fundo de pensão e recurso do BNDES e nenhum recurso do capital animal, que esse capital animal ele é uma espécie muito rara, extinção aqui neste país chamado Brasil. E eles nem podem dizer que estão tirando dessas empresas para investir em saúde e educação, porque os recursos com saúde e educação estão congelados pelos próximos 20 anos. Porque há uma PEC que foi aprovada, que se transformou numa emenda constitucional 95, que todos os recursos estão congelados. O país vai implodir. O país vai implodir. Vai implodir. Porque eu tenho a limitação, o congelamento de todas as despesas primárias. 88% das despesas primárias são despesas obrigatórias. Os investimentos, esses já foram embora. Esses já foram embora. E o país, com esse nível de investimento, o percentual de investimento do Brasil com relação ao PIB, ele já chegou a ser por volta de 26%. Ele está pouco mais de 15%. E o Bresser Pereira, Delfim Neto, eu não estou falando de nenhum bolivariano e nenhum comunista. Estou falando de Bresser Pereira e de Delfim Neto. Disseram, e Bresser Pereira disse, que uma taxa de investimento de por volta de 20% do PIB
ela é uma taxa que faz do Brasil um país empregado dos outros. E diz Beluso e Delfim Neto que essa taxa de investimento é insanidade. Insanidade. Nós tivemos uma redução de por volta de 50% do investimento agregado público aqui no Brasil. Por volta de 50%. Foi essa a retração. Como você não tem investimento, você não tem a construção de cadeias produtivas e o desenvolvimento do país. Então você vai ficar com um país que já perdeu sua taxa de investimento e que o governo agora avança sobre as despesas públicas e sobre a venda do patrimônio, para tentar conter um déficit que já está, pelo que foi aprovado na Câmara, em 159 bilhões, significa o quê? Que o governo está autorizado a gastar 159 bilhões a mais do que o que arrecada. Isso, obviamente, vai aumentar a dívida. Isso, obviamente, vai aumentar o próprio rombo do Brasil. E vai aumentar essa crueldade que é 50% do orçamento ser gasto para serviços e juros da própria dívida. Então, nós estamos vencendo isso. Se a gente não reagir, veja, se a gente não reagir, não vai sobrar Brasil. Não vai sobrar Brasil. Nós vamos perder a nossa soberania energética. Nós vamos perder a nossa soberania energética, que passa também pela Petrobras. Nós vamos perder as nossas políticas e os nossos instrumentos para fazermos política para desenvolver o Brasil, que passam pelos bancos públicos e pelas nossas estatais. As hidrelétricas estadunidenses, elas são controladas pelas Forças Armadas, porque é um instrumento estratégico. Aqui elas são colocadas em um balcão para ser vendida a preço nenhum, provavelmente para os chineses, que estão também comprando nossas terras. Porque há um projeto na Câmara para que não haja limite da venda de terras para estrangeiros. Você pode vender o Brasil inteiro, teoricamente, se esse projeto for aprovado. O Brasil inteiro pode ser vendido para estrangeiros. E a China, que está comprando terras na Índia, está comprando terras em vários locais, para produzir lá e para levar a produção para a própria China, porque não tem espaço para produzir na própria China, vai ser uma das compradoras da terra brasileira. Ou não foi isso que eles tentaram fazer também com a renca, com a reserva, que suspenderam, mas não eliminaram. A renca, você tirar a renca, que é a proteção da própria biodiversidade, dos povos originários, das reservas de cobre e associados, para que você possa entregar para a exploração mineral. Nós estamos vencendo isso. Eu penso que nós temos que fazer uma grande discussão com toda a sociedade para disputar as narrativas, porque isso vem aliado a outros dois aspectos. Isso vem aliado à retirada de direitos, e nós estamos no processo de terceirização desbragada, a própria reforma trabalhista, que já a posição desta OAB contrário à própria reforma trabalhista, se não me engano, a posição formal é contrária à reforma trabalhista, que vai vigir a partir de novembro, e que vai tirar direitos, e que vai inviabilizar a própria aposentadoria se passar a reforma da Previdência. Veja, analise o que é. 75% do povo brasileiro já tem posição contrária da própria OAB. A reforma da Previdência que eles querem aprovar agora é uma reforma da Previdência que vai impedir grande parte dos brasileiros de se aposentarem. Porque 53% dos municípios brasileiros têm expectativa de vida menor do que 65 anos, média. Então, portanto, não se chega a 65 anos. E a expectativa de vida, ela depende da habitabilidade, de saneamento, da assistência à saúde, de uma série de componentes. Componentes que vão dizer se você vai viver mais ou viver menos. Então, portanto, grande parte do povo brasileiro pobre não vai conseguir se aposentar. Se você analisar o perfil de quem se aposentou, o brasileiro se aposentou por idade, não por tempo de serviço, na sua maioria. E particularmente as mulheres. Porque se a crise, ela atinge todo mundo, mas ela atinge mais as mulheres. E se atinge mais as mulheres negras, que é essa realidade de um Brasil que não fez o luto das casas grandes senzalas e que ainda é um país sexista
que é um país LGBTfóbico e um país racista, e a gente vê isso traduzido em estatística. Mas se você analisar, a maioria das pessoas se aposentaram por idade e se aposentaram com menos de 25 anos de contribuição. Se você impor 25 anos de contribuição, as pessoas não vão se aposentar. Não vão, porque não tem esse tempo de mercado de trabalho. E agora, com o trabalho intermitente, menos ainda. Porque um ano vai valer o quê? Um mês de contribuição? 2 meses, 3 meses? Você vai trabalhar desrespeitando a luta das mulheres nova-iorquinas que deram origem ao 8 de março, que era ter o direito ao tempo. Meu tempo é meu. Meu tempo é meu. A organização da minha vida me pertence. Porque a gente se faz humana na condição de sermos donos do nosso tempo, inclusive, do nosso corpo, da nossa vida. E você vai estar dependente de uma contratação que vai se dar sempre com a atividade no pico, porque vai estar sempre com a corda esticada, você não trabalha com pico e vale, e você vai, então, dificultar ainda mais a aposentadoria do povo brasileiro. Isso é o que está em curso, e que a Câmara é cúmplice disso, na sua maioria, porque se vende. Todas as vezes que há uma denúncia, que é outro tripé, é outra perna do tripé que sustenta esse governo, que é a tentativa de sobrevivência. É um governo solitário. Por que solitário? Porque não tem diálogo com a população. A última pesquisa indicou 3%. Alguns chamam de governo margem de erro também, que é 3% é a margem de erro de qualquer pesquisa. Mas é um governo que, se é solitário no seu diálogo com a população, ele discute, dialoga com malas que se superam. Há uma superação das próprias malas. Então, portanto, eu concluo dizendo que são 3 aspectos: a retirada de direitos, a venda do próprio patrimônio e a tentativa de sobrevivência que passa pela precificação dos parlamentares. Por isso, eu digo que é muito importante que a OAB, com a autoridade que tem, possa se posicionar em defesa do nosso patrimônio público, como já se posicionou contra as reformas da Previdência e a reforma trabalhista, e me calo com o poeta, quando o poeta diz, faz escuro e vai fazer muito mais escuro com a venda da Eletrobras. 15 milhões de brasileiros e brasileiras tiveram direito à energia com luz para todos. Vai fazer muito escuro. Mas diz o poeta, faz escuro. Mas nós cantamos. Nós cantamos em defesa do nosso patrimônio, em defesa dos nossos direitos, e nós cantamos para que o parlamento não seja vendido, para que não seja investigado. Quem mais do que qualquer pessoa deveria ser investigado e deveria ter um processo, porque detém o controle do orçamento e o controle do conjunto das políticas públicas. Mais do que qualquer pessoa, um presidente da República tinha que sofrer um profundo processo de investigação. É a luta que, segundo o poeta da minha terra, diz que é igual lutar, é igual a não morrer, é igual a não se esquecer que a vida aqui tem razão. Um abraço. Obrigado, deputada Érica. Nós estamos sendo pedidos aqui, porque vai ter uma outra solenidade aqui nesse evento, hoje, e a gente vai ter que, eu quero saber como é que anda lá a documentação, né? Por outro lado, eu queria só dizer à deputada Érica, e todos aqui presentes, que tenham acompanhado a luta deste conselho, que tem se pautado dentro da legalidade, né? Como guardiões que somos também da Constituição. E aqui, até onde eu pude presenciar, não há nenhum ato político partidário por parte do Conselho, embora alguns de seus conselheiros tenham suas convicções políticas particulares. Portanto, eu entendo até o estado emocional de alguns companheiros que estão em vistas das suas empresas serem privatizadas, como a nossa, né, que já se canta aos 4 ventos da nação, que querem privatizar a Caixa Econômica Federal, ou juntar com o Banco do Brasil, fazer um grande grupo, e a deputada Érica tem acompanhado de perto, porque eu sou testemunho também da luta dela, e dizer que o nosso
presidente Lamarca tem cumprido um papel relevante, principalmente em prol da advocacia estatal, e não tem se furtado de se posicionar em nenhum momento das difíceis crises desta nação. Queria dizer que esta comissão, em momento algum, levou qualquer documento, nem foi instada a levar ao nosso presidente Lamarca, e o próprio companheiro Ademar é testemunha que nós não entregamos nada, essa discussão está sendo aberta hoje. Portanto, esse documento que nós vamos entregar será o primeiro documento que será oficialmente entregado à direção desta casa, e que sou testemunha da luta do nosso presidente, o próprio Álvaro é testemunho, o próprio Luiz Roberto, e a Daniela aqui, né, presidente da Associação dos Correios, que todas as vezes que nós procuramos, nós realizamos no plenário desta casa aqui, um dos maiores congressos, uma das maiores solenidades que nós poderíamos ter organizado, aqui, sob autorização e o patrocínio do nosso presidente Cláudio Lamarca e de todo o Conselho Federal. Portanto, eu quero aqui, mais uma vez, testemunhar que quando o procurei o presidente Lamarca pedindo para que nós realizássemos essa audiência pública, que era fruto de uma audiência de sucesso no Rio de Janeiro, ele de imediato, e repito aqui, ele disse que essa era a causa dele como advogado estatal que foi, que era a causa da Ordem dos Advogados do Brasil em defesa do patrimônio do povo brasileiro. E aqui eu fiz questão, inclusive, de falar na frente do próprio presidente Cláudio Lamarca, que acho que desmerecidamente sofreu algumas críticas, mas isso é relevante. Lamarca é da gente, é um advogado estatal, entende que nós estamos também com os nervos à flor da pele, e que o que nós queremos é se juntar. Não vamos aqui fazer crítica ao Conselho Federal, porque, na verdade, nós precisamos dele. A Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, ele é feito de instâncias e não cabe apenas ao presidente decidir. Ele fala em nome da instituição e que, para isso, é preciso passar pelo Conselho Federal, pelo Colégio de Presidentes, como bem foi dito aqui, né? Então, eu queria fazer esses esclarecimentos, agradecer aqui a presença de todos. Tem companheiros querendo falar, eu entendo que estão querendo falar, mas a gente precisa parar um pouco para redigir esta peça. Vamos pedir uma sala aqui. Já está pronto? Podemos ler? Você vem, Ana? A peça já está pronta, vamos ler, vamos procurar assinar. E desde já agradecendo... Senhor presidente, permite, desculpa interromper, só queria registrar minha presença aqui. Eu sou diretor do Centro de Documentação e Pesquisa da OAB do Rio de Janeiro. Beleza. Sou conselheiro na seccional. Junto com o doutor Ademar, nós realizamos recentemente um evento, e o nosso Centro de Documentação e Pesquisa, na nossa seccional, está à disposição deste movimento para, no Rio de Janeiro, que é a nossa base, para realizar tantos eventos quanto necessários em relação a esse tema. Inclusive, dia 3 tem uma grande marcha no Rio em defesa das estatais, que é importante que a Comissão da Advocacia Estatal do Rio de Janeiro esteja presente e convoque os demais companheiros para estar aqui junto do pessoal da Eletrobras, junto do pessoal da Petrobras. Eu acho que a saída vai dar... Exatamente. Eu aproveito o ensejo... Sai da Cinelândia para Candelária, acho eu, né? E aproveito... É uma grande marcha. Qual é a hora? E aproveito o ensejo para aqui, de voz aqui, colocar à disposição o nosso centro lá, fica no 3º andar da seccional, para essa luta. O que estiver ao nosso alcance lá, seminários, atividades, eventos no centro, pesquisa, o que for necessário, nós estaremos dispostos a fazê-lo. Esse eu tenho o aval do presidente Felipe Santa Cruz, que tem essa mentalidade, essa visão também em relação a essa questão da destruição das estatais, e aqui faço questão de registrar. Obrigado, senhor presidente, desculpe interrompê-lo. Tá? Pediria ao colega que levasse o meu fraterno abraço a Felipe. Felipe, eu conheço Felipe, eu acho que antes de Felipe, né, através da família dele, que eu fui vizinho, minhas tias ainda hoje, são vizinhas da avó dele, né? 104 anos, eu acho que ela fez. É verdade. Né? E que fui vereador em Olinda com Marcelo Santa Cruz, e temos uma certa afinidade familiar com os familiares do Marcelo. Né? Será levado, então, senhor presidente. Eu vi Marcelo Rapazotti e leve para ele o meu fraterno, realmente o meu fraterno abraço. Será levado, senhor presidente. Obrigado. Então, eu pediria...
Estão dando aí? Então, aqui, tem um companheiro aqui que é do Conselho de Administração do Banco do Brasil, que gostaria de dar uma palavra. Eu espero que me perdoe, mas pelo adiantado da hora, eu já estou aqui extrapolando todos os tempos dessa mesa, e Daniel parece que ainda quer dar uma palavrinha, né, Dani? Serei breve, presidente. Tá. Primeiramente, eu quero parabenizar a mesa e a condução dos trabalhos. Eu sou o Fabiano Félix, sou conselheiro de administração do Banco do Brasil, eleito pelos funcionários, com apoio das entidades sindicais, com apoio da Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, e demais entidades representativas. Nesse fórum importantíssimo, onde diversos colegas colocaram as suas posições, né, apresentando e de forma bastante clara e até didática, apresentando os ataques sistêmicos que o atual governo realiza sobre as estatais. No Banco do Brasil, o maior banco desse país, não é diferente. Eu quero aproveitar essa oportunidade para aqui tornar público e denunciar fato que foi publicado pelo Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro recentemente, onde o Banco do Brasil contratou uma empresa de consultoria que tem como membro do seu conselho de administração o presidente do conselho de administração do Banco Itaú. Então, o banco contrata uma empresa cujo o controlador é o seu maior concorrente. E o papel que essa empresa realiza no Banco do Brasil é reformular e redesenhar processos que afetam diretamente o nível de desempenho e o índice de eficiência do Banco do Brasil. É a entrega do nosso patrimônio, infelizmente, sendo dilapidado por interesses não republicanos. É enfraquecer o Banco do Brasil para que o Banco do Brasil perca a sua atuação efetiva no desenvolvimento da economia desse país, no desenvolvimento, né, desde o agronegócio até o pequeno agricultor, passando por todo o espectro do crédito na economia nacional, enfraquecendo o seu papel de forma a torná-lo mais facilmente abocanhado em uma eventual e futura privatização. Então, presidente, nesse sentido, eu quero registrar aqui essa denúncia que levamos ao Conselho de Administração do Banco do Brasil, que teve conhecimento dessa matéria. O Banco do Brasil deve se manifestar sobre isso, porque é inadmissível, pelo menos do ponto de vista da governança corporativa. Eu diria que essa empresa de consultoria estaria, no mínimo, conflitada para operar no ambiente interno do Banco do Brasil. Mais uma vez agradeço e também quero aqui finalizar que, com muito orgulho, sou advogado inscrito nos quadros dessa casa, da Seccional Pernambuco. Muito obrigado, presidente. Então, estamos em casa, né? Eu queria só salientar ao companheiro que a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui o Conselho Federal, tem tentado, inclusive, resolver o problema dos advogados do Banco do Brasil, que há muito vem com problema, e a gente tem tentado equacionar esse problema, né? Tanto é que já teve alguns companheiros do Banco do Brasil que disse que iam me dar... Eu passei do Banco do Brasil, só faltava o crachá, de tanto que eu defendi o posicionamento dos advogados da nossa empresa com a irmã aqui. Eu queria ver com a Ana Cláudia aí, já tem alguma coisa, mas parece que a Daniela quer dizer alguma coisa. Seja rápida, Galeguinha. Eu sei que você veio do Rio, merece falar, mas a gente está com todo o tempo extrapolado aqui. Listinha para poder ser mais Vá. Objetivamente. Primeiro, eu quero pedir desculpas pela quebra de protocolo, e em nenhum momento foi para criar qualquer tipo de desconforto para o Lamar, que inclusive eu sou fã dele, né? Em relação à nossa comissão, eu quero parabenizar Carlos e o Álvaro também, que patrocinou praticamente também esse evento, né, a Caixa Econômica, aliás, a Advocef, e se não fosse a Caixa, eu digo, a Advocef, que eu também sou muito fã da associação, a gente não estaria nesse patamar que a gente está. E o que eu acho mais legal daqui da comissão é que ela, apesar dela ser da advocacia estatal,
estatal ela está extravasando os assuntos nossos da advocacia e está universalizando o debate. Então, a gente está tendo a satisfação de ter colegas não só advogados, mas a gente está tratando da gente enquanto empregado público, né? É o eletricitário, não tem nenhum colega representando os Correios do Carteiro, é porque a gente está em negociação coletiva, diga-se de passagem, e o bancário, mas não é advogado, apesar da gente fazer parte da Comissão de Advocacia Estatal. Eu quero dizer, em relação à falta de quórum, pelo menos em relação ao Correio, quando a gente teve audiência pública lá no dia 23 de junho, no Rio de Janeiro, eu usei do direito de uma folga que eu tinha em relação a trabalho em jornada extraordinária e foi aberto um processo administrativo de apuração de responsabilidade, porque eu faltei ao trabalho. Eu não faltei, pedi folga e tenho tudo isso documentado. Então, eu creio que esse processo administrativo ele causou medo, né, nos colegas, e por isso que teve essa falta de quórum, e a gente está aqui perto do poder, e isso impacta mais. Estou terminando. Faça favor. Estou terminando. O que estão querendo fazer é vender o Brasil por meio da privatização, e como a gente também falou na nossa audiência lá no Rio, eles estão sucateando as estatais para poder privatizar e dizer que são ineficientes. Na verdade, foi o que todos os colegas aqui colocaram, né? E, por fim, assim, eu também, complementando até o que o Carlos colocou, a gente tem consciência que hoje é a primeira vez que está sendo trazido esse debate para aqui para o Conselho Federal, formalizado, né? São vários assuntos que estão pipocando. O Lamáquia nunca se furtou, sempre quando, inclusive, eu já tive aqui sem marcar horário, na cara de pau que Deus me deu, e falei com ele me recebeu com muita atenção e muita simpatia. Então, assim, tipo, eu sei que ele vai se posicionar no tempo e modo devidos, e também em relação à questão da OAB ter apoiado o impeachment, não foi o Lamáquia que apoiou, foi a reunião dos conselheiros, e vou, assim, tipo, eu posso dizer com meia-culpa que eu me arrependo hoje, mas eu fui a favor do golpe também, né? Então, teve mais gente que foi a favor do golpe, que está arrependido, colegas, inclusive, que falam bastante agora, né? Mas, naquele momento, naquela situação, naquelas circunstâncias, a gente entendia que do jeito que estava não dava. Tá? Então, é só para deixar isso registrado que, não, porque a OAB foi a favor do golpe, porque a OAB foi a favor do golpe, não foi assim, tipo, tá, ok, a instituição foi, mas o contexto que estava também colocado naquela época não ia fazer com que a gente, e ainda que eu me lembro que o Carlos Castro, ele só ficava me escutando, mas ele ficava quieto, mas ele era contra o golpe, né? Aí eles diziam, não, mas olha só, veja bem, vai ser pior, e está sendo. Então, é isso. Muito obrigada. Dani, eu acho que as opiniões divergentes, né, são características basilares do Estado Democrático de Direito. Agora, assim, uma coisa é que a gente tem que separar, né? Uma é eu, Carlos Castro, entender que é golpe, que poderia ser um golpe, porque eu estava antevendo, pelos meus posicionamentos políticos, o que poderia advir depois da queda da presidenta, então, empossada, né, do que a legalidade. Quem tratou foi o Conselho Federal e encontrou alguns elementos legais para tal. Não só para aquele governo que saiu, como para esse que está ilegitimamente, ao meu sentir, no poder. Então, a própria Ordem dos Advogados do Brasil se posicionou nos dois casos, pela ilegalidade dos dois e outros que talvez viessem a aparecer. Mas isso é passado, eu não gostaria mais de discutir isso, Ademar, isso me criou um desconforto grande. Quero aqui de público dizer que eu tenho trabalhado arduamente por essa comissão e acho que eu que chamei vocês aqui, não merecia ter escutado o que escutei aqui, falando da minha casa, dos meus conselheiros federais, quando, na verdade, buscaram agir na legalidade. Me desculpe, colega, eu gosto de você como irmão, você sabe disso. De maneira nenhuma, mas não tem nada a ver com você. Mas a mim cabe
Você pode até comprar a briga, mas não tem nada a ver com discordar daquele seu posicionamento, embora nem todo é em verdade, nem legal, e que a gente tem muitas convergências, Carlos, nessa luta histórica dos advogados estatais. Saiu uma matéria interessante na revista da OAB do Rio sobre a defesa da advocacia estatal e perseguições políticas de alguns colegas que conseguiram reintegração, inclusive, e foi uma matéria grande, 2 páginas, então eu trouxe vários exemplares, é desse mês, eu trouxe vários exemplares para distribuir aí para o pessoal. Me dê aí, manda para mim. Você é meu irmão, viu? E acho que você deve, pelo menos um pedido de gentileza aí ao Lamarck, que gosta tanto de você, que veio para aqui, tirou uma foto com o companheiro, não tem todo o carinho que necessário do presidente pode fazer com o advogado estatal. Eu não tenho problema nenhum com a máquina. Eu sei, nem ele com você, evidentemente. Mas eu pediria agora... Eu, inclusive, não sou ninguém. Mas essa história já está terminada, eu acho que o desconforto foi naquela hora, o susto que eu tomei, né? Mas já passou, e eu daria a palavra à nossa companheira Ana Cláudia, que foi a relatora do nosso documento, para que ela possa ler ali no conjunto dos colegas que prepararam, que será encaminhado ao Conselho Federal da OAB, evidentemente a todos os conselheiros, ao presidente, ao colégio de presidente, que terão acesso a esse documento. Ana, a palavra é tua. Okay. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, é só dizer que a gente usou como base o documento que o doutor Ademar trouxe, da Comissão do Rio de Janeiro, para fazer esse documento aqui que vai ser agora submetido a vocês. A Ordem dos Advogados do Brasil sempre desempenhou um papel histórico na defesa do patrimônio público, da soberania nacional e dos interesses da sociedade brasileira. Nesse contexto, a Advocacia Estatal Brasileira, representada nesta audiência pública em defesa e valorização das empresas estatais, realizada na sede do Conselho Federal da OAB, vem manifestar o mais veemente protesto contra o programa de privatizações de 57 empresas estatais federais, às pressas, sem respaldo técnico e sem consulta pública nem referendo popular, incluindo verdadeiros símbolos nacionais como Eletrobras, BR Distribuidora, Casa da Moeda do Brasil e Infraero. É sabido que o objetivo do sucateamento proposital promovido por esse governo em todas as estatais visa atender aos grandes interesses do capital, inclusive internacional, e apresenta como justificativa a necessidade de cobrir o rombo fiscal no orçamento da União Federal, criado, diga-se de passagem, pela corrupção de agentes públicos e pela incompetência do próprio governo brasileiro. Nosso pleito não se trata de mera questão corporativa. Quem mais precisa das empresas estatais e do Estado brasileiro é a população carente, para quem, aliás, o Estado já é mínimo. A lógica do lucro pelo lucro da iniciativa privada não respeitará a necessidade de investimento no desenvolvimento nacional e, sobretudo, não atenderá àqueles que mais precisam do Estado, gerando e perpetuando a miserabilidade. Lembrando que a eficiência de uma empresa estatal não se mede pelo seu lucro, mas sim pelo retorno que confere ao país e à sociedade em instrumentos de desenvolvimento econômico e resultados sociais. Assim, conclamamos ao ilustríssimo senhor presidente, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil se posicione publicamente de forma enérgica e tempestiva contra esses atos criminosos e lesivos ao patrimônio brasileiro que estão prestes a serem perpetrados pelo governo Temer, com a participação ativa, alegre e festiva de setores poderosos do capital nacional e estrangeiro na defesa de seus próprios interesses. O momento político e social que vivemos exige que o Conselho Federal da OAB tome atitudes concretas em todas as instâncias em defesa do Brasil, contra a tentativa escandalosa levada adiante por este governo de vender assodadamente empresas estatais estratégicas que integram a própria identidade nacional e executam funções sociais, além de prestarem serviços públicos extremamente relevantes. Outras entidades e instituições históricas, de maneira responsável, já expressaram publicamente a sua discordância e insatisfação contra esse projeto de lesa-pátria, desconstituindo-o com argumentos jurídicos e técnicos que são diariamente expostos por autoridades públicas, ex-gestores e acadêmicos.
Recentemente, por exemplo, todos os governadores dos estados do Nordeste assinaram carta aberta contra a privatização da Eletrobras-Chesf. Isso posto, requeremos ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, representado por Vossa Senhoria, que inclusive tem sua origem na Advocacia Estatal do Banco do Brasil, que tome de modo célere todas as medidas políticas, administrativas e judiciais cabíveis para suspender esse processo de venda temerária do patrimônio público brasileiro. Ao ensejo, renovamos protestos de elevada estima e distinta consideração e colocamos-nos ao vosso inteiro dispor para eventuais esclarecimentos ou contribuições adicionais. Tem só uma sugestão ali, né, que acho que Passou? mal aqui. Essa parte aqui da incompetência do governo brasileiro, aí a sua parece estar se estendendo, pode se estender às próprias estatais, né? Então, aqui... O executivo? Eu pensei assim, que ele Está lá na frente, aqui. Mais para frente. Aqui. Ao próprio governo brasileiro. pela corrupção de agentes públicos e por opções equivocadas de alguns governos. E por opções. Por opções políticas. Por opções políticas equivocadas. De alguns governos. Só alguns governos. Algum governo, tipo brasileiro tem nada a ver. Não. Sim, mas está coberto de razão. Fica mais, sabe, tem uma outra coisa que quando eu estava lendo, me pareceu que ficou estranho. O que vem, não existe Conselho Federal, toma atitudes concretas, não, nacionalmente, quer ver? Ô, Ana, Oi. Já foi lido o documento, eu particularmente achei excelente. Vocês gostaram? Eu acho que não está agredindo ninguém, está bem direto, explicativo, né, apolítico, né, bem administrativamente falando. Bom, estamos pedindo que o apoio do Conselho Federal, né, no posicionamento, que isso deve ser distribuído, cumprindo-se assim as instâncias da casa, e eu pediria aos companheiros, já encerrando a sessão, que ficassem para assinar esse documento, né, como representante das suas entidades aqui presentes. A todos vocês, muito obrigado, uma boa tarde a todos e que voltem para os seus estados, para as suas bases, levando a nossa luta a termo, porque não será fácil, a gente sabe disso, mas a gente vai estar aqui na Ordem dos Advogados do Brasil para abraçá-los e continuar nessa árdua, né, luta, mas que ao final e ao cabo será vitoriosa. Muito obrigado. A senhora pode, por favor, mandar para o meu e-mail essa carta, porque a gente vai fazer uma divulgação aqui da audiência.